Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. O tema da nossa aula de hoje será a invenção do microscópio e a descoberta da célula. A invenção do microscópio pode ser considerada, vamos assim dizer, um marco inicial da biologia celular. Foram os holandeses, irmãos Hans Janssen e Zacarias Janssen, fabricantes de óculos na época, que inventaram o microscópio lá no final do século XVI. As observações realizadas por eles na época demonstravam que a montagem de duas lentes, em um cilindro possuía a capacidade de aumentar o tamanho das imagens, permitindo dessa forma que os objetos pequenos, aqueles invisíveis a olho nu, fossem observados de forma detalhada. Porém, tanto Hans quanto Zacarias não utilizaram sua invenção para fins científicos na época. Foi o também holandês Antonie von Leeuwenhoek que viveu lá entre os anos de 1600 e 1700, quem deu os primeiros registros, sobre observações utilizando microscópios. Na época, utilizando um microscópio de fabricação própria, Leeuwenhoek foi o primeiro a observar e descrever as fibras musculares, além também dos espermatozoides e as bactérias. Em resumo, esse é o ponto de partida da história dessa que talvez seja a principal ferramenta científica até os dias de hoje. Hoje vamos focar em entender como funciona o microscópio fotônico. Também chamados de microscópios ópticos, os microscópios fotônicos possuem três conjuntos principais de lentes ópticas, fabricadas geralmente em vidro ou em quartzo. Lentes que são condensadoras, lentes objetivas e lentes oculares. Como funciona a observação da imagem nesse equipamento? Em seu trajeto pelo microscópio, a luz que atravessa o material observado passa pelas lentes objetivas e pela ocular e chega ao olho lá do observador, onde é percebida como uma imagem ampliada. Se multiplicarmos o aumento nominal fornecido pela lente ocular pelo aumento nominal da lente objetiva, obteremos o valor final possível de ampliação. Por exemplo, se utilizarmos em um microscópio óptico uma lente ocular de 10 vezes e uma objetiva de 50 vezes, o valor final da ampliação será de 500 vezes. Os microscópios fotônicos modernos fornecem aumentos médios entre 100 e 2.000 vezes. Isso significa que se um material de 0,01 milímetros de diâmetro, algo que seria invisível ao olho nu, for ampliado 1.000 vezes, sua imagem ampliada terá 10 milímetros, tá ok? 1 centímetro, vamos assim dizer, e poderá ser visualizada. Algumas técnicas diferentes de observação são aplicadas ao microscópio fotônico, ou microscópio óptico. Uma delas é a observação vital, muito utilizado para observar células vegetais vivas. O material é colocado em uma lâmina e coberta com uma laminula. A laminula é uma lente, uma lâmina maior que cobre o material. Fixação e coloração das células, muito utilizado para quando se quer observar estruturas minúsculas das células. Para isso, deve-se matar a célula e mergulhar ela em corantes que são específicos para esse tipo de trabalho. Esfregaço. Essa técnica é utilizada para tecidos em que as células são fracamente unidas ou espalhadas. Exemplo, o tecido conjuntivo, onde naturalmente existe um espaçamento maior entre uma célula e outra. Esmagamento. Nessa técnica, coloca-se o material sobre uma lâmina e cobre ela com uma laminula, assim pressionando com o dedo, por exemplo, as partes moles de animais ou vegetais. Inclusão e
corte com micrótomo. Essa já é uma técnica um pouquinho mais avançada, que consiste em mergulhar o material em parafina para depois enrijecê-lo e cortar o material com um aparelho de corte do microscópio, esse que chamamos de micrótomo. Bom, galerinha, essa foi a videoaula de hoje. Como tarefa, vocês devem pegar a apostila do módulo 5 de Biologia, aquela que tem o título A Célula e os Componentes da Matéria Viva, e abrir ela lá na página 11. Lá vocês vão responder as atividades 1, 2, 3 e 4. É isso, um abraço e bom fim de semana.